Pode se assentar-se no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, gente. Nós estamos vivendo momentos muito gostosos, momentos maravilhosos na presença de Deus. Algo extraordinário acontece nos dias de hoje, né? Os milagres, ainda que a gente não veja, mas os milagres estão acontecendo. Talvez em tempos diferentes, né? De algumas manifestações diferentes, mas está acontecendo. Deus está operando. Existe um mover do Espírito Santo no meio da igreja, nos últimos dias. Deus trabalhando, salvando. Amém? Aqui nós vemos esse momento muito maravilhoso aqui que acontece no decorrer da multiplicação dos pães. Algo maravilhoso acontece. Eu vejo aqui que tem pelo menos quatro representações, vamos dizer. Tem o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, tem os discípulos, tem a multidão, né? E tem um garotinho que aparece no meio da multidão, né? Tem aqui pelo menos 4 representações aqui. Eu quero falar já logo de Jesus. Jesus, ele estava naqueles momentos, amados, aqueles momentos acontecendo sinais, prodígios, é a abertura do poder de Deus se manifestando no meio da humanidade, né? Em que outrora era mais difícil, mas agora Jesus vem e abre um caminho, e ele percorre todas as aldeias, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, ele pessoalmente. Mas agora entra a segunda representação, que é os seus discípulos, porque Jesus convoca os 12 discípulos, não é? Os apóstolos, convoca eles e deu-lhes autoridade para eles. Sabe, amados, existe um grupo de pessoas agora que Jesus seleciona, chama para perto de si, e esses são os seus discípulos. Os seus discípulos, dentro da multidão, né, que está ali andando atrás de Jesus, mas agora tem alguém, tem um grupo seleto, que foi chamado, que se chamou de discípulos, né? E ele diz, olha, sobre esses discípulos, Jesus deu autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos. Sabe, amado, essa autoridade que esses discípulos receberam, eles começam a efetuar a obra que Jesus fazia, a mesma obra que era efetuada por Jesus, agora eles também fazem. E eles começam a se maravilhar, porque em nome de Jesus as coisas aconteciam. Os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados. Quando eles oravam, começou a acontecer, e eles se maravilhavam disso. Olha, em seu nome nós expulsamos demônios. Até Jesus, em uma certa colocação aqui, ele traz uma exaltação, diz, olha, não fique alegre, porque vocês estão expulsando demônio, porque vocês estão presenciando o poder de Deus, mas se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas existe aqui uma alegria, existe aqui uma, vamos dizer assim, uma alegria da parte deles de sentir o poder de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Eu vou dizer para nós, isso é tremendo também. Eu não sei se você já teve algumas experiências, mas nós estamos vivendo nos últimos dias, e Deus está convocando uma geração, um povo, para fazer essa obra, sabe, de parar de ser a multidão, mas de ser discípulos.
Nós estamos convocando, amados, esta manhã que eu quero trazer para vocês, a manhã da multiplicação. Amanhã em que nós estamos aqui, amados, convocando uma multidão para multiplicar no reino de Deus, para multiplicar no reino do Senhor, para ganhar vidas, para salvar o perdido. O que é o perdido? O perdido é aquele que está vivendo sem Jesus, está se perdendo. Nós precisamos ganhar os perdidos, alcançar aqueles que estão precisando de salvação. Amados, existe um novo tempo, uma convocação agora. Eu agora estou pregando, pensando em multiplicação de vidas, de ganhar almas, de ganhar os perdidos, de alcançar a multidão. A juventude precisa crescer, a juventude é onde está a força, o vigor. São ganhar almas, ganhar jovens, porque tem muita gente se perdendo. Está disposto? Veja bem aqui, Jesus, ele sobe de posição esses discípulos. Ele coloca num outro patamar. Ele não é mais a multidão. Sabe o que, amados? Em certa época, assim um pouquinho mais na frente, Jesus fica um pouquinho decepcionado com a multidão. Porque a multidão, ele a princípio olha e vê uma multidão, um povo que parece que não tem pastor. Mas sabe, Jesus estava aqui e agora regressaram os apóstolos, regressaram os discípulos daquela missão muito cansados, porque não tinha trégua. Não tinha trégua, era trabalho direto, era trazido as pessoas para os discípulos agora orar, porque agora eles receberam essa autoridade, e ora aqui, e não tinha, o momento é de muito trabalho, não tinha tempo nem para comer, conversar com Jesus muito menos, porque agora os discípulos agora começavam a fazer a obra de Deus. Sabe, amados, quando nós estamos envolvidos na obra, a gente não tem tempo meio para nada. A gente não tem tempo, às vezes, nem de comer. Não é? Às vezes não tem tempo, mas não, nós estamos fazendo a obra, nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que a gente não vai poder trabalhar. Então estão mover os discípulos cansados, e Jesus fica com dó deles. Puxa, eles estão cansados, não é? Então Jesus diz, vamos sair daqui um pouco? Vamos passar para o outro lado. Em João diz assim, que depois dessas coisas, João 6, depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, e seguindo numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que faziam na cura dos enfermos, e subiu Jesus ao monte, e assentou ali com os seus discípulos. E, ora, era perto da Páscoa, estava próximo. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo a multidão que vinha ter com ele, e disse: Felipe, onde vamos comprar comida? Enfim, sabe o que acontece? Jesus pega os seus discípulos e passa para um outro lado, pega o barquinho com os seus discípulos e segue. Mas sabe o que acontece com a multidão? A ideia de Jesus era: vamos ficar um pouco mais tranquilo, vamos conversar, vamos dialogar, as experiências que vocês tiveram, com a demanda que surgiu, não é? Essa é a ideia, mas Jesus se enganou totalmente. Porque um bochicho lá, talvez passaram um WhatsApp lá para um para o outro, né? Tinha WhatsApp naquela época? Não tinha, mas não sei de que maneira, mas sei que ficaram sabendo que Jesus ia passar do outro lado. E sabe o que fizeram a multidão? Contornaram assim o rio e chegaram lá na frente de Jesus. Uns que lá já estavam, não sei como, se a mensagem foi através de fumaça, não sei, porque na época não tinha o WhatsApp, né? Não sei como, mas acontece que eles seguiram na frente de Jesus. E a hora que Jesus pensa estar lá com os seus discípulos um pouco mais, como se diz assim, mais sozinhos, estava uma multidão à espera deles. A Bíblia diz
que é pelo menos 5.000 homens. 5.000 homens, ninguém sabe exatamente a quantidade, mas isso é para ser em torno de umas 15.000 pessoas. Eu já vi vários comentários, uns dias mais de 10, outros até 20.000, não sei, não dá para saber, mas era muita gente, porque quando se fala homens, tem mais as mulheres e mais as crianças, e olha, e sempre tem mais mulher do que homem, não é verdade? Sempre tem. Quando eu abri a igreja, veio uma mulherada, só mulher. Alguém diz, pastor, a tua igreja está um pouco mal, não tem homem. Ué, mas eu nem tinha percebido isso, né? Cadê os homens, pastor? Vamos orar para vir um homem. Deus começou a converter os corações dos homens, né? Mas a mulherada sempre é mais, sempre a mulherada vai, né? E com certeza que era a mesma coisa, tinha uns 15.000 mais ou menos. Você já pensou? Para quem estava pensando em dar uma descansadinha, chega lá, tem 15.000 esperando eles. Misericórdia. Jesus ficou bravo por isso? Não. Simplesmente começou a pregar a palavra. Aliás, Jesus olha para a multidão e tem compaixão, porque era como ovelhas que não tinham pastor, andando para lá e para cá. E olha, gente, e os discípulos cansados, ninguém estava reclamando. Eu fico pensando como que estava o Pedrão, né? Que é meio sanguíneo, meio, não é? Meio bravo. Como que estava ele no meio? Ué, Senhor, nós íamos para cá para dar uma descansadinha, agora esse povo todo aqui. Mas Jesus continuava pregando. A Bíblia diz, seguia-no uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que eles faziam, e eles curavam os enfermos. Então subiu Jesus ali com seus discípulos. Olha o interessante, Jesus subiu com os seus discípulos. Os discípulos estavam sempre junto com Jesus, sempre na presença de Jesus, atendendo a demanda da situação, das pessoas que o seguiam, uma multidão. Então vem o terceiro ponto, a multidão. Tinha Jesus, tinha os discípulos e tinha uma grande multidão, como ovelhas que não tinha pastor. Então, Jesus erguendo os olhos, vendo aquela grande multidão ter com ele, mas o Filipe disse, que interessante aqui, amados, olha aqui um ponto da palavra, onde compraremos pães para dar de comer a essa multidão? Porque a tarde se aproximava, a noite era chegada. Ué, mas olha a mensagem que Jesus falou aos discípulos antes, e deu certo, não é? Na convocação dos seus discípulos, ele disse assim, olha, ele enviou-os a pregar, curar os enfermos, diz, olha, vocês não levem nada, vocês não levem comida, vocês não levem alforje, vocês não levem dinheiro, nem 2 túnicas. Em palavras, vocês vão na fé, que eu vou sustentar vocês. Vão na fé, que o sustento é meu, eu vou sustentar vocês. Então Jesus dá autoridade para eles, e por outro lado, dá cobertura para eles. Olha, eu vou estar com vocês, a provisão vai acontecer, aonde vocês chegaram, a missão de vocês é pregar a palavra, orar, curar, porque a provisão vai vir, eu vou sustentar vocês. Faltou alguma coisa para eles ou não? Não faltou nada, pelo contrário, eles voltam felizes, porque as coisas tinham acontecido, porque Jesus cobriu eles, protegeu eles e sustentou eles. Mas olha agora, eles tiram o olho dessa bênção, quando ali está aquela grande multidão. Agora o Filipe começa a olhar
numa outra direção e diz: ué, o que nós vamos fazer com essa multidão? Como vamos dar de comer para eles? A noite se aproxima, vai ficando perigoso. Eles estão sem segurança, eles já não estão seguros. Como vamos fazer? Então eles tiram o olho, os discípulos começam agora a olhar para o natural. Eles não começam a ver que quem está com eles é Jesus. Que Jesus tinha prometido, deu provisão. Que tudo está nas mãos de Jesus. E eles começam a pensar para o outro lado, como que eles estão com fome? A criançada, muita criança, né? Muita criança, quanta criança tinha no meio daquele povo? As crianças estão com fome, Jesus, como vão fazer? Como vão fazer com essa multidão? O perigo, né? Eles tiram o olho de Jesus, esquecem quem é Jesus, esquece que Jesus, Ele é Senhor de todas as coisas. Sabe, amados, existe situação assim na nossa vida. Eu não sei como você está vivendo, mas existe um momento que você está no fogo, que tudo vai acontecendo, Deus provê, o milagre acontece, as bênçãos vão acontecendo de maneira sobrenatural, que você não entende. Da onde veio isso? Como aconteceu isso? Porque assim é milagre. Milagres são coisas que acontecem, que está além do que nós esperamos. Coisas sobrenaturais, na verdade aqui começa a acontecer o sobrenatural. Alguma coisa que não é natural para nós, é o sobrenatural. Mas às vezes tem momentos que nós fraquejamos, às vezes. Nós começamos a questionar, mas e agora? Como vai ser? E como vai ser? Como será? Não, gente, nós precisamos entender que nós estamos na presença de Jesus. Que nós não fazemos parte da multidão. Nós somos discípulos. Quem é discípulo aqui? Você é discípulo? Discípulo é aquele que quer sentar e aprender e colocar em prática. Nós estamos convocando, eu estou agora trazendo uma promoção para você. Você tem que sair da multidão. Você tem que entrar na qualidade de discípulo. Discípulo é aquele que ora e as coisas acontecem. Discípulo é quando nós nos colocamos na presença de Deus em nome de Jesus e o milagre vai acontecer através da nossa palavra. Sabe, amados, eu estava aqui pensando nisso, né? Pensando nisso, as coisas estão acontecendo, tem um mover de Deus aqui em vários lugares, tem aí um mover de Deus das crianças, Deus trabalhando com os juniores, com a juventude, Deus trabalhando com os homens, com as mulheres, é assim, eu não estou junto, né? Não estou perto de vocês, mas existe uma missão, existe uma ordem de Jesus, uma convocação de Jesus para fazer essa grande obra. Existe uma demanda grande aí na multidão, tem uma multidão aí fora, precisando de cura, precisando de libertação. Simplesmente você criar uma estratégia, chegar e conversar com ele, e trazer ele para a presença de Deus, para a presença de Jesus. É isso. Existe uma convocação. Então, eles começam a questionar, olha, vamos despedir, terminou o culto, o que nós vamos fazer agora? Não tem nada para... Aliás, hoje vai ter uma comidinha aí para vender, né? Já encomendei a minha. Isso é para missão, né? Mas na época não tinha comida, não tinha nada, não tinha lugar, nem para comprar. Vamos despedir essa multidão para ir embora. A noite já chega, Jesus. E aí, né? E aí Jesus traz uma palavra para eles. Então Jesus, né? Então subiu Jesus ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. E então Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão que vinha ali, disse: Filipe, onde vamos comprar comida para esse povo? Aonde? Não temos nem dinheiro. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia, né, o que estava para fazer. Jesus já sabia, já tinha no controle toda a situação. Respondeu-lhe Filipe:
não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? 200 denários é coisa de 8 meses de trabalho para dar de comer aquela grande multidão. 200 denários é mais ou menos essa comparação. Nós não temos dinheiro, Jesus. Como que nós vamos fazer? E Jesus faz um questionamento com aqueles discípulos, mas Jesus está muito triste, porque a fé dele está tão pequena, tão abalada. Talvez Jesus disse: já faltou alguma coisa para vocês lá atrás? Faltou alguma coisa? Não, né? Não vai faltar agora também. Deus vai prover. Já faltou alguma coisa para você? Você já não provou tantos milagres de Deus? Quanta obra que Deus já fez na sua vida? Vai faltar agora? Não vai faltar. Deus está presente, Jesus está presente. E aí, a maior oferta já registrada na Bíblia. A maior oferta. Então estava ali um rapaz, um garoto, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que dá isso para tanta gente? Isso é insuficiente. Isso é muito pouquinho. Disse-lhe Jesus: fazer. Então, eu até começo a pensar, né? Quando Jesus disse para ele: a multidão está com fome? A ordem de Jesus é: dá a ele de comer. Dá a ele de comer. Dá a eles de comer. Mas Jesus, a demanda é muito grande. É muito dinheiro. É muito dinheiro para alimentar essa grande multidão com um só pedacinho de pão. É muito dinheiro. Sabe, amados, eu vejo aqui o poder do nosso Jesus. Como é grande o poder de Jesus. Como é grande o poder de Jesus. Mas tem faltado alguma coisa para você? Tem faltado alguma coisa para a nossa igreja? Nada. Porque nós estamos na presença de um Jesus. De um Jesus poderoso. De um Jesus grande. Diante desse Jesus, a nossa insuficiência, o que temos, não dá para nada. Mas Jesus pode multiplicar isso. Jesus pode multiplicar. Eu vejo tremendo isso, de algumas lições que a gente pode trazer aqui para a igreja. Algumas lições aqui. Nós vemos então que Jesus tomou os pães, deu graças àquele, sabe, ele procura, não é? Ele procura, alguém tem alguma coisa aí? Olha, para começar, Jesus podia fazer isso sem ninguém. Ele é poderoso para isso ou não? Ele pode salvar o pecador ele mesmo. Aliás, tem alguns países aí. Eu tenho um amigo pastor que viaja o mundo, né? Principalmente nesses lugares muito aí, não é? Desafio mesmo, em que o islamismo prevalece, né? E a minoria de cristão. Ele que viaja muito para aí, pastor Elias Dantas, né? Ele sempre promove uns seminários, eu tenho ele, né? E sei muito das andadas dele. E tem uns lugares por aí, amados, que para uma pessoa se converter é a maior dificuldade. Em uns lugares tem que acontecer sinais grandes, maravilhas mesmo, da parte de Deus para um se converter. Porque não é só falar de Jesus assim que se converte, não. Nós estamos aqui num lugar muito bom, muito gostoso, em que você convida para uma casa, para uma célula e as pessoas vêm. E que você convida para a igreja também vem. Nós sempre temos aqui muita visita. Mas tem lugares bem mais difíceis. Bem mais difíceis. Bem mais difíceis. Que precisa realmente de ter uma manifestação de Deus. Os milagres do Senhor. E agora, tem a demanda da multidão. E
surge lá um garoto, né? Nem fala o nome do garoto. Com 5 pães e 2 peixes. A maior oferta já registrada. 5 pães e 2 peixes. Esse garoto entrega para os discípulos. Né? Entrega aqueles 5 pães e 2 peixes. Mas diante dessa grande multidão, você acha que isso tem cabimento? Não tem nem pensamento. Alguém podia pensar que 5 pães, 2 peixes, não é nem para pegar aquilo, né? Porque não tem cabimento de dar de comer, que você não alimenta 2, 3 pessoas. Amados, mas essa oferta, entrega na mão dos discípulos, que os discípulos trazem na presença de Jesus, fez uma grande diferença. Então Deus até está salvando nesses lugares difíceis, Ele mesmo se manifestando, porque Ele pode. Ele pode salvar o pecador até sem nós, mas Ele sempre conta com pessoas, sempre quer usar pessoas. Nesse caso, Deus usa um garoto, porque Jesus está ali conversando com os discípulos e diz ali, não é, que Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia, mas ele começa a questionar, fala com os discípulos falam, Senhor, como que a gente vai fazer? Olha essa multidão, manda eles embora que é melhor, não é? Manda eles embora, uma conversação ali de Jesus com aqueles discípulos, não é? Um monte de conversa. Parece que é à toa, não, Jesus está explorando a fé deles, e não é que ele sai à busca, opa, tem um garoto aqui, com 5 pães e 2 peixes, tem, não traz esses 5 pães e esses 2 peixes, sabe, amados, muitas lições para nós, nesta palavra, nos momentos de multiplicação, em que o Senhor quer fazer em nosso meio, existem tantas lições nesse texto, tremendo para nós. Primeira coisa, é a fé dos discípulos, é a fé, porque como eu estou falando, 5 pães e 2 peixes, não quer dizer nada, mas os discípulos, de repente começa a falar, pera lá, desses 5 pães e 2 peixes pode sair alguma coisa. Pega os 5 pães e 2 peixes, dá na mão de Jesus. Melhor lugar, nas mãos de Jesus. Já é um despertar da fé deles. Eu não sei como que estava o Pedrão, se estava todo eufórico aqui, nervosinho no meio da multidão, mas eles trazem, opa, Jesus, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Para que serve isso? Aliás, a criança ficou sem comida, né? Então, o primeiro despertar aqui é para eles fazer uma coisa. Agora Jesus começou a dar as ordens, né? A estipular as regras. Jesus disse, olha, estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei sentar em grupo de 50. Ordem de Jesus, façam isso. Sem questionamento. Isso aqui é trabalho que deu. Umas 15.000 pessoas sentarem em grupos de 50. Meu Deus, como é que era aquele alvoroço da criançada? O Pedro meio nervoso, acho que ele arrancou assim, com aquela criançada toda correndo para lá e para cá, vem aqui, trazer a criançada ali, que dificuldade, mas seguiram a ordem de Jesus, fé dos discípulos. Não sei por que Jesus está fazendo isso, porque não tem comida aqui. Tem esses 5 pães que está na mão de Jesus. Jesus pegou lá, talvez vai dar só para ele. Ou para o Pedrão, que come bastante, né? Porque Pedro comia bastante. Então os irmãos aí comem bem, né? Né, Rodrigo? Pedrão comia muito. Então isso vai dar só para o Pedrão. O Luciano correu até lá para trás.
né? Pedrão comia demais, mas só para o Pedrão isso aí. Mas os discípulos obedecem eles. Pôs em ordem a situação. 50, 50, 50, não sei quantos grupos de 50 deu, mas foi muito. Foi um trabalho. Talvez alguém disse, para que fazer esse trabalho, Jesus? Não questione, faça. Faça. Diante da ordem de Jesus, não questione, faça. Né? Faça. Então eu vejo aqui a primeira lição para nós, lição tremenda, não é? Ponha em ordem as coisas, coloque em ordem, siga a palavra de Deus e coloque em ordem, coloquem no lugar certo as coisas, sabe, mas tem uma ordem natural das coisas na vida de um cristão. Primeiro lugar, o que é? Oração, mas tem uma ordem no sentido geral. Primeira coisa é Deus. Primeira coisa é Deus. Deus em primeiro lugar na sua vida. Nada pode ocupar o primeiro lugar, a não ser Deus. O mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Deus em primeiro lugar na minha vida. Nada pode ocupar este lugar. Deus tem que ser o primeiro. E o segundo qual é? O segundo, próximo, né, pastor? Mas quem é o seu próximo? É a sua família. Segundo lugar é a família. Nada pode ocupar esse segundo lugar. Repita comigo. Primeiro, Deus. Segundo lugar, família. Então família é o segundo lugar. Não é? Esposo, esposa, dedicação do casal e consequentemente aos filhos, o trabalhar na família, este é o segundo lugar. O terceiro lugar qual é? Profissional, o trabalho, administração do lar. Isso vem no terceiro lugar. Então, primeiro família, primeiro lugar Deus, segundo família, o terceiro lugar o trabalho. Tudo nós precisamos trabalhar, gente. Se a gente não trabalha, a família perece. Se não trabalha, se não tem ganho, a igreja não funciona. Porque a igreja trabalha, funciona em função das pessoas que trabalham e entregam os seus dízimos e as suas ofertas. Então tudo é gradativamente. Terceiro lugar, trabalho, administração do lar. Não é? A família se integrada no mesmo propósito, no mesmo plano, não é? Assim, profissional, administrativo. Quanto mais a família estiver unida no propósito familiar, mais Deus abençoa. Deus não trabalha com divisão, Deus trabalha com unidade. Quando a família se une num propósito, Deus abençoa a família, a obra cresce e o nome do Senhor é glorificado no meio da família. É assim, o homem tem que trabalhar muito em conjunto com a sua esposa, com os filhos, planejando, não é? Planejando as coisas, o que nós vamos fazer, qual é o rumo desta família, o que esta família está planejando, ou só estão andando em círculo, né? Ou só estamos andando em ciclo, não sabemos o que a gente vai fazer. Precisa ter um projeto. Família precisa projetar, assim como a igreja também precisa projetar. Então nós precisamos estar neste funcionamento. Terceiro lugar, profissional, né? Quarto lugar, o que vem o quarto lugar? Família, Deus,
família, profissão e em último lugar, né? 4 colocações. Aí sim é ministerial. Aí é fazer a obra de Deus. Então não adianta você fazer a obra de Deus com tudo desarrumado. Tem que se arrumar primeiro, colocar as coisas em ordem, para que a obra de Deus possa fluir através da vida de vocês. Amém? E olha, Deus não fica devendo nada para ninguém não. Se você se deleitar nos planos do Senhor, diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. 37:5 de Salmos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará. No 37:6 diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, o que você desejar, se colocar realmente em prática as coisas de Deus, Deus vai acrescentar na sua vida. Nós vivemos os milagres de Deus. Primeira coisa, então, é pôr em ordem as coisas. Tem que colocar em ordem, não é? Tem que colocar as coisas no seu devido lugar, para que o milagre possa acontecer na família. Segunda coisa que eu acho muito interessante nessa oferta desse garoto, ele coloca as coisas no lugar certo. No lugar certo. Sabe, amados, conheci muita gente já nessa andada. E a gente conheceu um homem que ganhou muito dinheiro aqui nesse país. Ele fazia 300, 400 mil dólares por ano. Sabe o que é isso? Ele mostrou para mim. Mostrou o income dele. 400 mil dólares por ano. Sabe o que é isso, gente? É dinheiro demais. É ou não é? Me pergunta se ele tem alguma coisa hoje. Nada. Um homem que não tem nada. Então, na verdade, ele coloca o dinheiro no lugar errado. Sabe o que levou ele à destruição? Jogo, muito jogo. Ele sempre está jogando, sempre está ganhando, né? Ganhei tanto, tá. Mas e as perdas, ele não fala quanto que perdeu. Mas no lugar errado. Então nós precisamos colocar as coisas, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, os nossos talentos no lugar certo. Quando a gente coloca as coisas no lugar certo, Deus abençoa. Talvez você não vai ficar rico, mas nunca vai faltar nada na sua vida. Sabe, amados, no decorrer do tempo, tem vários tipos de igreja, né? Nossa, não posso demorar. Tem vários tipos de igreja que entram, né? Eu me lembro no meu tempo, quando na minha conversão, que tinha igreja, era o tempo da libertação. Era o tempo de que a gente via a igreja assim, no Brasil também ainda existe muito isso hoje. Aliás, essas igrejas predominam até os dias de hoje. O tempo da libertação, né? Todo mundo correndo atrás da cura, atrás do milagre, através da libertação. Normalmente nessas igrejas pediam muito dinheiro. E pôde perceber que os pastores eram também ricos, né? É um movimento, é dando que você recebe, né? Esse momento da libertação, amarra os demônios que está tudo resolvido. Teve um movimento nessa área. Mas existe, amados, um outro movimento também, o movimento de hoje. Esse movimento de hoje é um pouco diferente. As pessoas querem serem promovidas. Se falar um pouco duro na igreja, a coisa fica mais complicada. O povo quer ser promovido. Chegou um pessoal aqui na igreja, uma época, uma mulher muito famosa aí, e fiz até o casamento deles. Se são solteiros, eu faço o casamento sem problema, de qualquer pessoa. Ela queria vir para a igreja. Não, porque eu pertenço, né, a uma outra classe, né? Então, cantora, né? Pensando que nós íamos promover ela. Eu falei, olha,
aqui você vai sentar no banco, se tua área é louvor, você vai esperar seu momento, e quem sabe você tem a oportunidade de ir no louvor. Mas aqui a gente não faz promoção de ninguém. Nós não promovemos ninguém, não. Aqui nós vamos pregar e você vai sentar, você vai ouvir, e Deus vai te usar na hora certa. É assim que funciona. Então nós estamos vivendo assim, um movimento hoje da promoção, né? Uma igreja que se reúne hoje na promoção. Amados, mas a igreja de Jesus não fica correndo atrás. A igreja de Jesus, ela vive o momento, colocando a vida na presença de Jesus. Então tudo que nós temos a gente coloca nas mãos de Jesus, e Jesus vai multiplicar em bênção na sua vida. Então, aqui, a segunda coisa que eu vejo que é muito importante, esse garoto, os discípulos colocam o pão e os 2 peixinhos na mão de Jesus. Ele sabe o que faz. Eles não ficaram questionando, não. Acho que isso existia talvez uma conversa entre eles. O que vai acontecer aqui? Deixa que Jesus sabe o que faz. Sabe o que faz. Jesus só pegou assim e ergueu aquele pão para o céu. Partiu, né? Ele como um bom hospedeiro, porque quem partiu o pão era o hospedeiro, normalmente que fazia isso. Partiu o pão, era o dono da casa. Então Jesus assume a posição de dono da casa, entrega na presença de Deus, ora a Deus, diz: ela está aí, né? Está aí. Ele coloca na posição de agradecer. Então, terceiro ponto aqui: seja agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Na maior situação de desespero, que você não sabe o que fazer, que as coisas vão de repente até mal na sua vida, no trabalho, não tem trabalho, está falta isso, entrega na presença de Deus. Diga: Senhor, eu não sei o que fazer agora da minha vida. Entrega nas mãos de Deus, porque na mão dele pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Então Jesus entregou na mão de Deus. Os discípulos entregaram na mão de Jesus. Jesus entrega na mão de Deus. E sabe o que começa a acontecer? Ele começa a repartir. Repartir. O milagre do repartir. E quanto eles queriam. Dá para imaginar isso? Aquele pão, ele diz: dê ao povo de comer. E os discípulos foram colocando no cesto e colocando, e os cestos não faltava pão, e aquele pão alimentou aquela multidão de pessoas, no sentido de repartir. O segredo da entrega, o segredo da multiplicação está no repartir. Talvez você diz: repartir? Como isso? Eu não tenho muita coisa, mas o que você tem, reparta com alguém, e Deus vai multiplicar na sua vida as bênçãos de Deus. E a glória a Jesus. Sabe, amados, algumas coisas eu vejo aqui, para nós fechar aqui. Essa oferta desse menino foi uma oferta sacrificial. Por quê? O menino ficou sem comida, não é verdade? Deu para os discípulos, mas esse era o momento em que eles estavam com fome. E ele deu para os discípulos aquilo que era dele, para alimentar talvez ele, o pai ou a mãe, sei lá. Deu para os discípulos a oferta sacrificial. Isso eu chamo desta oferta, a oferta de sacrifício, que ele não podia dar. Talvez ele fosse egoísta, que essa multidão se rale. Eu tenho um pouquinho de comida para mim, para minha mãe, para o meu pai, e não dá. Mas essa oferta sacrificial não olhou para ele mesmo, olhou para o que pode acontecer. Será que é uma bênção? Vai ser bênção isso aqui que eu vou dar? Bom, nas mãos de Jesus pode ser.
entregou para ele. Abriu mão. Sabe, amados, que coisa interessante isso. Abriu mão daquilo que ele tinha. Você sabia que a oferta mais valiosa é essa? Não é a oferta da sobra, mas a oferta do sacrifício. Essa é a mais valiosa, sabia? Jesus, quando foi lá, observou o povo dando oferta lá, veio uma mulher lá, lembra dessa, que tinha só uma moedinha e colocou ali? Jesus disse, olha, essa é a oferta mais valiosa. Sabe por quê? Essa viúva tinha só essa moedinha e deu tudo. E vinha aqueles caras cheios de dinheiro, né? E colocava aquelas ofertonas grandes ali, né, tal. Jesus disse, olha, essa da viúva foi a mais valiosa. Essa sim. Ela tinha tudo que ela tinha. Mas com certeza, na presença de Jesus, ela não teve falta. Então, veja aqui para a gente finalizar. A oferta mais abençoada foi essa. Foi essa. É? Essa foi uma oferta o quê? Generosa. Pensou mais nos outros do que nele. Isso quer dizer amar ao próximo. Já sentiu, já viu uma situação assim? Da pessoa tirar a blusa dele, a roupa dele e dar para o outro? É. Uma pessoa que está passando frio ali. E a pessoa diz, puxa... Ou aquela coisa que ele tem, eu já vi ofertas assim, da pessoa arrancar o que ele tem e dar para a pessoa. Você tem esse coração de fazer isso? De abençoar alguém desse jeito? Isso se chama-se oferta generosa. Isso mexe com o coração de Deus. Quando a pessoa faz um gesto assim, você não imagina como que Deus recebe isso. Você não imagina. Sabe, lá no Brasil, talvez eu contei essa história, meu pastor precisava de um dinheiro, 600, 700, eu não sei que reais naquela época que era, né? Mas ele precisava, porque o aluguel da igreja estava vencendo, e ele precisava pagar o aluguel da igreja. Ele falou no púlpito, falou, irmãos, é domingo, nessa semana eu preciso pagar 700 reais, é mais ou menos isso. E não tem o caixa da igreja, não tem. E ele falou uma vez, falou duas, um irmão lá do meio, e lá em Curitiba é muito frio. Você não imagina aquela igreja onde estava, que frio que era. O pessoal vinha empacotado para a igreja. Não é igual aqui que a gente fica aqui no quentinho, beleza, né? Não, um friozão, gente. Frio de Curitiba. Quem é de Curitiba aqui? O Cile, né? Mais uns aí. Quem é de Curitiba? Tem mais uma irmãzinha ali de Curitiba, olha aí. Quem é de Curitiba aí, do Paraná, hein? Olha, mais um lá, a gente vai descobrindo os paranaenses aí. Frio, gente. Curitiba é um negócio complicado. Você sai de manhã com blusa, volta de tarde sem blusa, sai de manhã, tá calorão, volta com frio, é complicado demais. Um frio aquela noite. Aquele irmão com aquela jaquetinha surradinha, uma jaqueta de lã, né? Lã, que as lã esquentava bem. O irmão levantou lá no meio, numa noite fria, disse, pastor, arrancou a jaqueta e colocou em cima do altar. O que eu tenho é isso aí, está aqui a minha oferta. Fiquei olhando no meio assim, falei, mas o que o irmão vai ofertar uma jaqueta dessa? Para cobrir 700 reais, que a igreja precisava? Eu sei que ele levantou lá e veio, essa é a minha oferta. Arrancou, ficou de manga de camisa numa noite gelada e colocou aqui em cima do altar. Sabe o que aconteceu? O irmão lá do banco disse, pastor, eu compro essa jaqueta. E a irmã veio de lá. Eu compro por 700 reais essa jaqueta. E sabe que ele pegou a jaqueta e lá foi lá devolveu para o irmão. Nunca mais esqueci disso aí. Como Deus faz? Precisou do irmão fazer isso para suprir a necessidade que estava faltando. Então isso se chama de oferta generosa. Esta oferta também é uma oferta de fé. Ele não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia. 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes. Ele vai saber o que vai acontecer. E o negócio no escuro. É assim que acontece na nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Não é verdade?
gente não sabe, nós vivemos pela fé, principalmente nesse país aqui, nós vivemos pela fé, nós não sabemos o que vai acontecer, mas pode ter certeza que na presença de Jesus, Ele não vai te desamparar, porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Eu creio que vocês são vencedores, porque vocês vivem pela fé, e eu tenho declarado para essa igreja, tenho pedido a proteção para essa igreja, tenho pedido proteção para as famílias dessa igreja, que ninguém sofra os danos da perseguição nos dias de hoje, mas vocês vão vencer pela fé no nome de Jesus. Dá um aplauso para Jesus aí. Nós vivemos pela fé, esta foi uma oferta de fé, eles não sabiam o que ia acontecer. Quarto, esta oferta gerou o milagre. Como eu disse, Deus pode fazer, podia fazer multiplicar pão, não sei, de qualquer maneira. Não nem pão. Ele simplesmente fala, que haja pão, e havia, e ia ter pão. Mas ele contou, um garoto, por isso que eu digo, essa é a maior oferta que já se pode imaginar. Um garoto colocou 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. E através desta oferta, o milagre aconteceu para alimentar uma grande multidão. Sabe o que? Para nós finalizar, 5 colocações dessa oferta. Ali foi a quarta, a quinta. Essa foi uma oferta jamais esquecida, porque ficou registrado na palavra de Deus. Diante de todos os não é, vocês sabem, né, os mais estudiosos aqui sabem, o canon da Bíblia, enfim, o que foi selecionado para entrar realmente na aprovação da palavra de Deus, que muitos escritos teve, mas muita coisa foi tirada fora, mas ficou aqui a palavra de Deus, né? A palavra registrada, a palavra do Senhor, de tudo isso entrou aqui, ó. Essa oferta é uma oferta eterna, que jamais ficou esquecida, ficou eternizada, a oferta daquele garotinho, daquele garoto. Amém? Como está a sua fé hoje? Como estamos vivendo hoje? Estamos colocando as coisas no devido lugar? Coloca, que Deus vai operar milagre na sua vida. Fica em pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, hoje de manhã foi uma tremenda nossa escola bíblica. Eu guardei muito 5 irmãos, o pastor Rubens e o Cili, enfim, os irmãos que estavam na escola comentaram, né? Comentaram ali. Nos tempos de Jesus foi uma coisa, nos tempos de hoje é outra coisa. As coisas que Jesus fez, mas o Espírito Santo entrou assim aperfeiçoando essa obra de Jesus. Não foi isso que a gente falou? O Espírito Santo, hoje a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja é uma realidade maravilhosa. O que antigamente você não fazia na presença do Espírito Santo de Deus, hoje você faz. Então hoje é o tempo extraordinário para você colocar na presença de Deus sua vida e ser uma pessoa vitoriosa e abençoada. Sabe por quê? O Espírito de Deus está derramado em nossos corações.